Mas se o roteiro começa a pesar muito na mão, ou dá uma bola muito fora, aí fica muito feio. Será que exposição é sempre ruim? Enquanto roteirista, uma das primeiras coisas que a gente aprende é show, don't tell. Mostre, não conte. E de fato, a gente sempre deve preferir mostrar e não contar. Em algumas situações, a gente acaba tendo que contar mesmo. Entretanto, tem erros que a gente pode evitar porque o espectador percebe. E por mais que a gente deva prezar por didatismo na maioria das nossas narrativas, para que o espectador entenda o que está sendo narrado, entenda o contexto, entenda os personagens, entenda o universo, às vezes a gente pesa um pouco a mão e isso é bem prejudicial para o nosso roteiro. Então eu separei 3 situações em que você deve evitar a exposição no seu roteiro. O primeiro erro de exposição é sempre que um personagem fala algo que o outro já sabe. Geralmente o personagem começa assim: ah, porque como você sabe, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ah, você não lembra? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, são situações em que, evidentemente, um personagem sabe daquela informação que ele tá perguntando, ou que ele tá comentando, e o outro repete o que eles dois sabem e fica aquela situação ali de uma exposição, uma situação muito forçada. E esse é aquele tipo de gafe que o espectador costuma perceber. Então, vale a pena evitar. Por exemplo... Unbelievable. Oh, what would Mom and Dad say? I don't know. They're gone. They died when I was 3, remember? Vale lembrar, pessoal, que costuma existir uma quantidade de exposição que o espectador suporta sem achar ruim ou sem criticar, ou que passa despercebida. E são situações sutis. Mas se o roteiro começa a pesar muito na mão, ou dá uma bola muito fora, aí fica muito feio. Tem um jargão que é usado de vez em quando que se chama roteirada, que é quando o roteirista, assim, aparece. Ou seja, é aquela cena que o espectador vai assistir e vai pensar: tá, essa informação, essa cena, essa fala só tá aqui porque o roteirista quis que estivesse, porque não tinha outro motivo pra isso ser falado desse jeito. Então, muito cuidado, tá, gente? Segunda situação em que você pode pesar demais na exposição: coisas que podem ser mostradas em vez de faladas. A rigor, parece meio genérico, né? Mas, imagina só um personagem tá falando assim: eu treino há muitos anos, eu estudo há muito tempo, eu sou muito incrível, eu aprendi com não sei o que, não sei o que. Dá uma canseira, né? Mas se a gente vê, por exemplo, esse personagem lutando, ou mostrando as habilidades dele, ou fazendo o que ele gosta de fazer, não é muito mais fácil pro espectador entender: nossa, como essa pessoa é boa nisso? Do que a pessoa ficar arrotando como ela é boa e incrível e maravilhosa. A gente não gosta disso nem na vida real, gente. Pois é. E o seu personagem também não precisa disso, tá? Então é muito melhor você mostrar em vez de coisas que podem ser faladas. Por exemplo... This is Katana. She's got my back. She can cut all you in half with one sword stroke, just like mowing the lawn. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. Aí, gente, eu até já sei o que alguns de vocês vão comentar, mas Bea, é porque o meu projeto é de fantasia, tem um universo muito rico e etc, e etc. Por isso é tão difícil eu fazer exposição, porque eu preciso que o meu espectador entenda. Aí, gente, nesse caso tem uma regra. Qual é o mínimo que o seu espectador precisa entender daquele universo para acompanhar a narrativa? É isso que você vai contar. Então, não fale mais nada além do que o seu espectador precisa saber para avançar a narrativa naquele momento. Tem uma situação que me incomoda bastante na série Problema dos Três Corpos, e apesar de eu ter gostado da série, é que você muitas vezes não tem a sensação de que aqueles protagonistas de fato são tão inteligentes e tão incríveis e tão fenomenais. Eles falam muito isso, eles falam que eles ganharam prêmio, eles falam que eles são muito fenomenais, muito sensacionais, mas a gente não tá vendo eles exercendo aquilo de fato. Então você, como espectador, fica um pouco atrás, assim: nossa, essa pessoa é tão boa nisso, tão inteligente, tão sensacional, dedica a vida pra isso, mas ela nunca fez isso em nenhuma cena da série. Tô exagerando, tá? Não em nenhuma cena, mas toma cuidado pra não ser incongruente, porque muitas vezes você precisa que o seu espectador tenha uma determinada visão sobre o personagem ou sobre o universo, e você tá caindo muito na exposição. Isso pode se voltar contra você. Mas, Bea, como é que eu sei se meu roteiro tá expositivo demais ou de menos? O que eu preciso? Eu sempre recomendo que você mande seu roteiro pra alguém ler ou discuta as ideias com alguém. Muitas vezes, pessoal, a exposição nem é um erro do diálogo em si, é um erro da estrutura narrativa.
como sua estrutura não tá bem amarrada, suas escolhas de cenas não tão legais, você acaba tendo que recorrer ao diálogo para tentar suprir um erro que é de estrutura narrativa. E esse tipo de coisa é algo que a gente identifica muito cedo na formação de roteiro. Então, durante a minha formação em roteiro audiovisual, que é a única com certificado reconhecido pelo MEC, a gente acompanha o aluno em várias etapas de desenvolvimento, desde a premissa do aluno, desde a ideia inicial do filme ou da série. Isso ajuda a gente a identificar precocemente esses erros, porque, reitero, esses problemas de exposição, eles costumam ser, na realidade, uma manifestação de um erro mais grave de estrutura, ou que aconteceu ali no desenvolvimento, um desenvolvimento mais apressado. Às vezes a solução é até super simples. É uma solução que resolve, simples, poucas cenas, você consegue dar uma grande quantidade de informação de uma maneira inteligente e divertida. Então a questão costuma estar muito mais na estrutura das cenas do que propriamente dito no diálogo. Não se esquece que a minha formação só abre 2 vezes por ano e são somente 25 alunos por turma. Então clica aqui embaixo, dá uma olhada em qual a data da próxima formação. Por último, gente, esse erro de exposição aqui, ele é difícil de perdoar, tá? Que é o personagem falando sozinho. Putz, esse aqui é complicado, cara. Esse aqui... É só você se perguntar quantas vezes você fala sozinho ao longo do dia informações relevantes. Eu não tô falando de você balbuciar ali uma coisa ou outra, uma ideia. Isso aí todo mundo faz. Eu tô falando de você soltar uma informação organizada, uma sentença complexa, uma informação sobre outra pessoa sozinho. Quantas vezes você faz isso ao longo da sua vida? Raríssimas vezes, se é que faz. Então isso é bem difícil de comprar, tá, gente? O personagem falando sozinho. Não recomendo em hipótese alguma. Dá uma olhada nessa cena aqui. Tyrell really did a job on Rachel. Right down to a snapshot of a mother she never had. A daughter she never was. Vocês viram, né? Meio difícil de comprar. Então, galera, sempre que vocês estiverem escrevendo o roteiro de vocês, revisando o roteiro de vocês, pensem: tô fazendo muita exposição, tô pesando a mão, meu espectador vai achar que eu tô achando ele burro por não entender e ter que jogar uma informação assim de qualquer jeito? Sempre tente ponderar isso para que você não cometa essas gafes e não baixe ali o nível do seu roteiro. Muito importante que a gente preze por esses detalhes, porque é isso que faz a diferença na nossa narrativa. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!